conteúdos exclusivos, produtos e fornecedores com a qualidade da Feira Hospitalar, networking com profissionais referência no mercado. Essa é a Hospitalar Hub, uma plataforma cheia de informações relevantes que fica disponível para você durante o ano inteiro. Queremos conectar toda a nossa comunidade de saúde para que as trocas de conhecimento e experiências sejam cada vez mais completas e frequentes. Sim, na Hospitalar nós não nos limitamos aos 4 dias de evento. Na plataforma, você vai se conectar com empresas, encontrar fornecedores e conhecer nossa vitrine de produtos, além de contar com nossa biblioteca e mais de 250 vídeos de eventos realizados por lá. É um amplo universo de conhecimento com mais de 30 anos de experiência e conexão. Unimos a nossa especialidade de conectar pessoas e negócios com as mais relevantes iniciativas do setor. Os profissionais de saúde podem se manter atualizados, realizar conexões com empresas e encontrar as melhores oportunidades de negócios. Afinal, queremos que você esteja conectado conosco 365 dias do ano. Hospitalar Hub. Combinamos ações digitais para manter nosso público conectado e atualizado. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Aquecimento Hospitalar Hub 2026. Eu sou Carla Chaves, jornalista, e tenho a honra de conduzir estas sessões que estão acontecendo até amanhã, como um aquecimento, como o nome já bem diz, para a Hospitalar 2026, que já está chegando. Nós reunimos aqui curadores e especialistas para antecipar alguns dos temas que serão pauta durante os congressos que vão acontecer na Hospitalar. São conversas de extrema relevância para o setor. Então, é ótimo contar com a sua participação e bom também para já passar o termômetro de como vai ser durante os congressos. Antes da gente iniciar, eu tenho alguns recados importantes, inclusive o primeiro, uma notícia excelente. Todo mundo que está participando ao vivo aqui com a gente vai receber por e-mail um link, um cupom de desconto, tanto para comprar ingresso como visitante, quanto para os congressos presenciais. Então, é uma excelente oportunidade para já garantir o seu ingresso. A Hospitalar 2026 acontece do dia 19 ao dia 22 de maio no São Paulo Expo, aqui em São Paulo, então está muito perto. Já usa o cupom, garante a sua participação e depois do congresso de hoje, do aquecimento de hoje, eu tenho certeza que você vai ficar ainda mais motivado. Outra informação importante é que antes, durante e depois da feira hospitalar, você sempre pode contar com a plataforma Hospitalar Hub para agenda, conexões, conteúdo, 365 dias por ano, como a gente mostrou aí no nosso vídeo. Inclusive, esse evento que está acontecendo vai ficar salvo na plataforma Hospitalar Hub. Então, se você está assistindo e quer rever, quer ver novamente algum pedaço, basta acessar. Ou então, alguém que não consegue estar aqui ao vivo com a gente, pode avisar que está lá disponível, a pessoa pode acessar a hora que quiser, que, como eu disse, o conteúdo promete ser interessantíssimo. Recados dados, agora vamos ao nosso primeiro assunto do dia, primeira sessão do dia, aliás, com um tema muito oportuno para o momento. Se tem uma palavra que define o momento que a gente está vivendo hoje, é incerteza. Aliás, nos últimos anos, a gente viu cadeias globais serem interrompidas por guerra, por questão geopolítica, e agora, mais uma vez, o mundo olha com medo, com cautela, que possíveis rupturas podem acontecer. E, obviamente, impactar diretamente no abastecimento, na disponibilidade de insumos, já é um problema grande. Agora, quando a gente pega esse problema e traz para a área da saúde, vira uma questão ainda maior, porque a gente está falando de continuidade de atendimento, de segurança, de vidas. E aí, como garantir
que um hospital vai continuar funcionando sem interrupções diante de uma questão como essa? E principalmente, para além de reagir, como se preparar para um cenário como este? Para aprofundar nesta conversa, eu convido agora para o nosso aquecimento do Congresso Supply Chain, Marcos Almeida, que é sócio da empresa Disrupt, Gabriel Sanches, analista-chefe de inteligência de mercado da IEB Inteligência de Mercado, e os curadores do Congresso, Anderson Cremasco, executivo sênior Healthcare, Leonisa Shows Obrusnik, que é executiva sênior e consultora Supply Chain, e Ana Paula Mello, Head of Supply Chain da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu espero que todos tenham uma excelente sessão e eu passo a palavra ao Anderson. Obrigado, Carla. Primeiro, eu queria agradecer aqui a Informa, né, por disponibilizar esse evento para a gente falar de um tema tão relevante. Agradecer ao Marcos e ao Gabriel por aceitarem nosso convite e estarem aqui hoje discutindo esse tema, e a Ana Paula e a Leonisa que nos ajudaram a montar todo esse congresso, né, e também a, a questão aqui do Hub Aquecimento. Então, sem mais delongas, eu queria aqui partir para as perguntas. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, a gente vai fazer uma rodada de perguntas e depois nós vamos abrir para o público também ah, algumas perguntas no fim. Então vocês podem já mandar no chat aí as perguntas que a gente vai estar organizando isso. Então eu queria começar perguntando para você, Gabriel, e depois o Marcos comenta. Hoje, né, quando a IEB, né, monitora o ambiente internacional, né, quais sinais deveriam entrar no radar do gestor hospitalar antes que a crise apareça na ponta, né? Então a gente tem a questão de frete, câmbio, energia, ruptura de origem, né, concentração de fornecedores. E como que transformar esses sinais em prioridade, de ação, Gabriel? Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que é uma pergunta muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, inclusive. Hoje, quando a gente fala de ruptura internacional e ruptura global, primeiro a sentir sempre é o setor de suprimentos, o setor de supply chain. Hoje, os riscos eles estão mapeados. Eu acho que a gente teve guerras anteriores que nos ensinaram muito sobre o mercado, como a própria guerra de 2022 entre Rússia e Ucrânia, onde os hospitais sentiram muito dentro da cadeia de abastecimento diversos tipos de produto, desde um soro fisiológico até a questão do contraste e outros produtos que entram como um item crítico, apesar da relevância dentro do spend. Quando a gente fala de monitoramento de indicadores internacionais, o primeiro que a gente cita aqui dentro da IEB é o indicador do petróleo bruto. O petróleo hoje ele acaba sendo a referência para a cadeia de petroquímicos em geral. Então, quando a gente vai para um hospital, uma bolsa de soro, ela é composta de derivados petroquímicos. Então, quando eu falo de um polipropileno, um polietileno, eles vêm de toda a cadeia do petróleo. Então, muitos pensam que o petróleo está vinculado somente ao diesel, somente à questão do combustível, mas ele determina uma cadeia de suprimentos como um todo. Então, um dos primeiros pilares que a gente tem que monitorar dentro da cadeia de suprimentos é o mercado de petróleo e as suas consequências no longo prazo, que é o que a gente está vivendo no cenário atual. Então, a gente teve o petróleo iniciando a $65 o barril em janeiro, e hoje a gente vê ele acima dos 100, $110 após as intervenções do mercado americano ali ao Irã. Então, é um dos indicadores que determinam como que vai ser toda a cadeia logística e de síntese de medicamentos no curto prazo. Outro indicador internacional, e não só internacional, mas que a gente consegue monitorar aí diariamente, é a questão do câmbio. Então, toda a relação do dólar e da relação cambial que a gente tem com o real determina como que vai ser a precificação do mercado. Hoje, a cadeia hospitalar ela ainda é muito dependente do mercado internacional. Então, quando eu falo de medicamentos oncológicos, quando eu falo da cadeia de contrastes, que são produtos que não são produzidos totalmente aqui em cenário nacional, mais de 95% são dependentes de importação, e uma relação cambial mais forte, ou seja, um dólar mais forte, traz uma pressão em relação também aos itens disponibilizados aqui. E o terceiro indicador-chave é a questão de frete internacional. E aí eu falo tanto frete marítimo quanto frete aéreo.
Então, a gente teve uma disruptura depois da pandemia, após o início da guerra da Rússia e Ucrânia. Os fretes marítimos dispararam no mercado internacional e hoje a logística de suprimentos, de insumos farmacêuticos ativos para a produção de medicamentos aqui no Brasil são dependentes dessa cadeia do frete internacional. Então, um indicador muito relevante de ser acompanhado aqui, Anderson, é a questão do frete. Então, eu diria que os três pilares ficam em câmbio, frete e o acompanhamento aí do petróleo. Maravilha, Gabriel. Antes de eu passar aqui para o Marcos comentar, eu queria que você desse um overview bem rápido para o pessoal entender aqui o que a IEB faz, onde começou e como vocês estão inseridos hoje na área da saúde, só para dar contexto para o pessoal aqui. Maravilha. Hoje a IEB, ela completa 21 anos em setembro. A IEB está muito vinculada ao sistema de inteligência de mercado. A gente criou toda a história dentro do mercado do agronegócio, monitorando insumos como fertilizantes, defensivos, químicos industriais. Foi quando ali, a partir de 2018, sentiu-se a necessidade de desenvolver isso para o mercado hospitalar. A gente sabe que o mercado hospitalar ele tem muita tecnologia, mas era carente, ainda é em alguns meios de informação. Então, muito se ficava a respeito do que o fornecedor falava era lei, faltava uma visão dentro do mercado internacional. Então, hoje a IEB atua com mais de 40 segmentos, desde hospitais, indústrias farmacêuticas, siderurgias, agronegócio, fornecendo insights para o melhor momento de compra. Então, fazendo previsão, entendendo o momento de ruptura, aonde a cadeia ela pode se estressar e isso desencadear uma crise dentro da gestão hospitalar. Então, a IEB hoje ela se posiciona como uma plataforma de inteligência de mercado. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Imagina. Marcos, nessa mesma pergunta, né, que a gente fez para o Gabriel, olhando hoje, né, queria que você falasse um pouco da sua atuação, da Disrupt, falando um pouco dessa gestão de crise, né, e como que você vê essa questão de para a gente monitorar, né, esse ambiente internacional nesse momento de crise, né, e como que a gente transforma esses sinais em prioridade, em ação? Bom, vamos lá. Antes, eu vou fazer um comentário com relação à primeira pergunta, tá, Márcio? Pode ser? Claro, Tá. Então, a Disrupt, ela é uma empresa de gestão de crises e continuidade de negócios voltado para análise de informações estratégicas, né? Ela é complementar ao que o Gabriel falou, a IEB, que faz análise de informações, busca dados, produz conhecimento. E a gente trabalha num momento depois, que é quando uma crise se instala, quando um hospital ou qualquer outra infraestrutura crítica, ela sente a necessidade ou ela tem a necessidade de passar pela crise, fazer a gestão, o gerenciamento dela e, ao mesmo tempo, continuar funcionando. Então, a Disrupt, ela nasceu voltado para infraestruturas críticas e dentro das infraestruturas críticas tem o setor hospitalar. Eu acrescentaria o que o Gabriel falou na pergunta, que o hospital ele não pode esperar, na visão de gestão de crise e continuidade de negócio, ele não pode esperar o problema aparecer. Não pode esperar o pedido aparecer no almoxarifado e aí reconhecer que a crise chegou. Na saúde, o radar precisa olhar não só o preço e disponibilidade, mas principalmente a perda de previsibilidade. Isso, para mim, é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque o que degrada primeiro, muitas vezes, não é o abastecimento em si, é a confiança na reposição. Quando eu deixo de saber com precisão quando chega, ou em que volume chega, ou em que condição vai chegar, eu já estou no ambiente de risco. Então, os sinais mais importantes para mim são concentração excessiva de origem, dependência de rota crítica, tempo de reposição ficando instável, ou seja, eu não sei quando chega, fornecedor começando a flexibilizar prazo, aumento de volatilidade logística e, principalmente, itens com baixa forma de substituí-los de forma clínica, né?
E depois eu preciso transformar isso numa prioridade de ação. Significa uma coisa muito simples. Eu preciso sair da leitura genérica de risco e conectar o sinal ao impacto assistencial, que no final do dia é o que é mais importante dentro de um hospital. O gestor precisa perguntar: e se isso piorar amanhã? O que eu posso deixar de atender, ou adiar, ou pressionar dentro da operação clínica? Essa é a pergunta que vai organizar a prioridade. Tá? Então, no meu entendimento, a gente precisa tocar nesses pontos. Eu não sei se o Gabriel quer acrescentar alguma coisa. Marcos, acho que sua fala é perfeita, tá? Principalmente no ponto que você traz a questão dos radares, tá? Acho que quando a gente fala de monitoramento de não só dentro do setor hospitalar, mas dentro da cadeia de suprimentos como um todo, a previsibilidade ela é muito importante. Nem sempre ela é possível, como no cenário atual que a gente viu, né? A guerra ela traz muitas incertezas e muitos movimentos rápidos que às vezes algum gestor não consiga antecipar. Mas a questão de definir a criticidade dentro da rota é algo muito importante. Tem muitos hospitais travados com um único fornecedor, que dentro de um momento de crise você não consegue fugir por uma outra rota, por um outro produto. Então, é um cenário crítico que exige sim a previsibilidade. Maravilha. Acho que a Carla quer dar um recado aqui. Eu já vou passar para a Léo para fazer a próxima pergunta na sequência. Carla? Quero sim, é um recado rápido. Como o Anderson adiantou, a gente tem um chat, nós estamos abertos para as perguntas, mas você não precisa esperar chegar ao final para mandar a pergunta, tá? Aqui acompanhando, ouviu alguma coisa interessante, ficou com alguma dúvida? Já deixa no chat, nossa equipe está acompanhando o tempo inteiro, e assim que a gente chegar mais para metade para o fim, a gente vai começar a dar atenção total a essas perguntas. A ideia é que realmente exista essa troca, essa participação, porque aí fica ainda mais interessante sem falar, que vira um tema, de certa forma, de ainda mais atenção para levar para o Congresso, né? Afinal, estamos no aquecimento, certo, Anderson? Exatamente. Então, por Vamos lá. favor, mande suas perguntas. Volto com Vamos você. participar, gente. Léo, com você. Boa tarde. Marcos, a minha pergunta vai para você. A Disrupt trabalha com gestão de crises, resiliência e planos de ação. Trazendo isso para a saúde, quais elementos mínimos um hospital ou rede deveria ter hoje para responder com rapidez a uma crise de abastecimento sem improviso? Eu resumiria em seis elementos mínimos. Tá? O primeiro, classificação clara de criticidade. O hospital ele precisa saber quais são os itens que realmente são críticos do ponto de vista assistencial. Quais têm substituição possível, quais não têm margem para erro. E sem isso, por quê? Porque sem isso todo mundo reage igual para problemas diferentes. Tudo passa a ser crítico. E isso não é viável, principalmente para a cadeia de suprimentos. O segundo, governança tem que ser definida antes da crise. O que significa isso? Quem decide, quem escalona, quem integra suprimentos, operação, assistência financeira e direção, ou seja, quem faz isso funcionar igual um relógio. Quem e quando a crise começa e, principalmente, já tem e não tem ou não tem tempo para discutir uma organização para a gestão da crise. Então, eu preciso ter a governança já toda definida. Terceiro ponto, visibilidade e disposição. Não basta saber quem fornece. É preciso saber de onde vem, por qual rota chega, qual grau de dependência, qual a fragilidade logística e qual o tempo real de reposição em cenário degradado. É o caso que a gente está vivendo hoje. Hormuz. E se o estreito lá, Bab el-Mandeb, parar também? A gente precisa entender qual que é o impacto para a gente. O quarto, plano de contingência acionável. E não é o documento, aquele documento bonito que fica na gaveta. É um plano bom que diz claramente gatilhos de acionamento, responsáveis, alternativas, prioridades, comunicação e os primeiros movimentos nas primeiras horas.
A maioria dos lugares tem planos muito bons, aqueles que fazem com que a gente passe pelas auditorias e pelas acreditações, né? Ah, eu sou acreditado em tal coisa porque eu tenho plano tal. Mas esse plano tal, ele realmente é acionável? Eu preciso saber isso. Quinto, o fornecedor alternativo e estratégia de substituição previamente trabalhada. Isso aqui significa que eu não posso depender de um fornecedor só. Eu preciso homologar fornecedores antes da crise e não durante a crise, que garantam para mim a mesma qualidade daquilo que o primeiro não consegue me dar. O sexto, e aí é muito importante, treinamento e simulação, porque o papel aceita tudo. De novo, o plano bom lá, né? A maturidade real aparece quando a instituição consegue responder sem improviso, com disciplina, velocidade e clareza de prioridade. No fundo, a lógica é essa. Em saúde, crise de abastecimento não pode ser tratada apenas como um problema de compras. Ela pode rapidamente se transformar em um problema de continuidade assistencial. E isso muda completamente o padrão de preparação e principalmente de difusão de conhecimento dentro do hospital, dentro da organização. Então, quando eu deixo de olhar só como um problema de compras e passo a olhar como um problema de negócio, e o negócio é a continuidade assistencial, é o nosso paciente, é a sociedade, aí eu mudo de figura a gestão de crise, gerenciamento de crise em qualquer unidade hospitalar. Marcos, muito bem colocado, e a gente que atua dentro da área hospitalar conhece todos esses riscos e a sua base traz uma solidez muito forte em relação a um plano. Gabriel, você gostaria de complementar na sua visão aí dentro do trabalho que a IEB costuma trazer e apoiar as instituições? Acho que, Leonise, a palavra que o Marcos traz e é muito relevante é a questão do mapeamento. Hoje a gente tem uma curva dentro de hospitais e dentro de cenários de suprimentos, que é a curva A, né? O famoso 80-20, que é o que é relevante dentro do seu spend. Mas em momentos que a gente entra numa pré-crise ou quando essa crise já está sendo praticamente instalada dentro do setor hospitalar, não basta só olhar para a curva A. Eu tenho que entender o que é crítico para a minha operação. E a gente viveu isso ao longo da pandemia, viveu isso ao longo da guerra da Rússia e Ucrânia, e certamente estamos vivendo isso no início da guerra aqui dos Estados Unidos com o Irã. Eu tenho produtos hoje que não têm uma representatividade dentro do meu spend como um contraste, mas que se eu olhar dentro do fluxo da cadeia, ele atrapalha todo o operacional. Eu tenho pacientes deixando de entrar no hospital, de ter o atendimento, de gerar receita ali para o meu hospital, por causa de um produto que não estava na minha curva A, mas que ele se torna crítico. E quando a gente fala de hospital, a gente tem um caso mais agravante que vocês que estão nos assistindo bem sabem também, que é a questão de patentes quando eu falo de medicamentos, né? Eu não tenho tantos produtos, às vezes, que são homologados para substituição ou para utilização dentro de determinada patologia e que numa possível ruptura ou numa possível falta eu não consigo tratar, eu não consigo dar cuidado para aquele paciente. Então, a palavra-chave que o Marcos traz aqui é a questão do mapeamento. Entender a cadeia produtiva de cada um dos produtos que você tem. Gabriel, tenho 50 mil SKUs. Tenho que entender de todos? Você tem que fazer uma lista. O que é spend, o que é principal para você dentro da curva A e o que é crítico para a sua operação. Então, acho que muito bem colocado pelo Marcos, é a questão do mapeamento. Perfeito. Eu vou aproveitar o gancho aqui então, Gabriel. Acho que está sendo super pertinente as colocações, parece que vão se encaixando, né? É como se você tivesse já prevendo a minha pergunta aqui. É comum, né? Então, eu, farmacêutica aqui de formação e atuando aí em supply por muitos anos, é comum a gente ter esse olhar não só do ABC, mas do XYZ, né? Pensando na criticidade técnica. Mas é do produto em si a criticidade, né? E aí, quando a gente começa a trazer para a discussão o impacto do petróleo, né? De toda essa crise, né? Da malha logística, enfim,
quais seriam assim os caminhos? Como que você consegue aí ajudar a gente a esclarecer para esse, né, para o time aqui que está nos acompanhando, como que a gente transcende o olhar além do produto, que é super pertinente o que você falou, e eu até acrescentaria, o spend do item é uma fatia do spend, mas o impacto que ele causa na operação como um todo, vamos pegar o exemplo do contraste, se você não tem contraste, você não faz uma tomo, você não faz uma tomo, você não faz a cirurgia, você não vai para a UTI, o cuidado do paciente está totalmente comprometido e o resultado da instituição da mesma forma. Então, quais caminhos que a gente poderia usar dentro desse mapeamento, então, em criticidade, para definir quais categorias eu preciso atacar primeiro? Quem sofre primeiro esse impacto? Olhando para esse olhar, então, transcendendo o expêndio do produto, o impacto na cadeia. E quando eu falo na cadeia produtiva, é de insumos ou commodities ou malha logística que vai além do item. Ótima pergunta, Ana. Acho que quando a gente transcende o produto em si, porque hoje produtos de curva A, que a gente fala, e os famosos MABs, os anticorpos monoclonais, dificilmente você vai encontrar uma ruptura muito expressiva dentro desses produtos, porque é uma cadeia biológica. Quando a gente fala de cadeia biológica, ela tem menos riscos para ruptura. Mas quando eu começo a entrar nos medicamentos sintéticos, que são os medicamentos derivados de petróleo, os famosos aí genéricos, eu começo a ter um problema maior dentro da minha cadeia como um todo. Então, um dos sinais e uma forma de se acompanhar isso, Ana, é a questão do mapeamento dos produtos que você tem dentro do hospital. Vou dar um exemplo que a gente está acontecendo agora, que é a questão das luvas. Tanto luva nitrílica quanto luvas aí à base de látex. A gente está tendo um aumento muito expressivo no preço do butadieno no mercado internacional, que é a matéria-prima na confecção do produto. Isso fez aí com que causasse uma leve ruptura no início e a gente está vendo aí altas de preços mais expressivas dentro do mercado nacional. Então, hoje a gente tem que ficar muito consciente que o mercado ele é muito dependente, principalmente de China e Índia. Então, hoje a gente tem que olhar dos sinais aí de ruptura que a China, que é o nosso principal fornecedor estratégico de matéria-prima e de algumas resinas também como polipropileno, e principalmente a Índia que vem se posicionando como um player muito importante. Porque quando eu falo de novo, dos anticorpos monoclonais que representam a curva A, eu estou falando de produtos que são localizados na Europa, que têm riscos de ruptura muito menor, vem por via aérea, não vem por via marítima. Mas quando eu falo de uma luva, quando eu falo de uma seringa, quando eu falo de uma embalagem, da bolsa de soro que é derivada de petróleo, o ponto importante é acompanhar os principais países que fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, mapear rupturas China e Índia, e voltando ao primeiro tema que eu trouxe, a questão do petróleo também, porque ela determina muito a questão de escassez no longo prazo. Perfeito. E aí, Marcos, nessa mesma linha, tem alguma contribuição adicional que a Disrupt pode trazer aqui, né? Somando aqui a inteligência da IEB, como é que a gente prepara, então, o hospital ali para somar os conhecimentos, seja na plataforma ou seja na expertise que você queira contribuir aqui, por favor. Eu acredito que é olhar a criticidade operacional e assistencial. Os primeiros itens a sofrer não são aqueles a sofrer são aqueles com alta dependência internacional. Como ele falou, cadeia mais longa, poucos fabricantes, exigência regulatória maior ou baixa taxa de reposição. O erro mais comum é reagir por valor financeiro inicialmente, ou por volume de compra, e não por impacto real na assistência. Na minha interpretação, a gente tem que ter sempre isso na cabeça. Qual o impacto assistencial que a gente vai ter? A classificação mais madura para mim, para a gente poder de criticidade, a gente precisa cruzar 4 critérios: impacto clínico da falta do material, dificuldade de substituição, dependência externa e tempo de reposição em cenário degradado, que é o que o Gabriel está falando. Eu tenho que olhar esses aspectos no final do dia para poder definir, né? Em saúde, não necessariamente o item mais caro é o mais perigoso, como ele falou da luva, por exemplo. Às vezes, um item relativamente pequeno em valor pode gerar um efeito operacional ou assistencial muito mais grave. E aí significa que o gestor precisa sair da lógica puramente econômica e entrar numa lógica de continuidade. Eu acho que é isso para contribuir.
Perfeito, obrigada. Vai lá, Anderson. Maravilha. Agora, queria continuar aqui com você, Marcos, e comentar o seguinte, né? Que é um tema muito relevante, que muitas instituições falam em plano de contingência, mas poucas conseguem reagir em velocidade real. Foi aquilo que você falou, tem o plano de contingência na gaveta ali. E, na sua experiência, onde normalmente estão as falhas críticas, priorização, se está na governança, nos papéis, no fluxo decisório, comunicação, ou a simulação, a disciplina da execução, né? Então, assim, eu tenho um plano de contingência, mas quando acontece uma crise, eu consigo colocar ele em prática? Se eu não consigo, na sua visão, aonde estão geralmente os erros e os problemas? Tá, vamos falar um pouco então desses que você citou, tá bom? Para mim, genericamente, é assim, ó, a ausência de capacidade real de execução sob pressão. Ter o plano é muito bom, mas como eu reajo sob pressão? Quando acontece ou quando está próximo de acontecer um problema? É ali, é na pressão que a gente vê quem é quem, não é no dia a dia, né? Então, para mim, por que acontece a priorização ruim? A instituição, ela até percebe o problema, mas ela não sabe o que proteger primeiro. Em crise, querer proteger tudo ao mesmo tempo costuma significar proteger mal o que realmente é crítico. Eu preciso ser específico, eu preciso saber exatamente, por isso que é priorização ruim. O segundo ponto que você trouxe, governança ambígua, né? Muita gente envolvida, pouca clareza de autoridade, demora para escalar e excesso de consulta quando o tempo exige comando. É aquele negócio assim, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer dar um palpite, Pô, cara, calma. Existe um comitê que vai fazer isso, que está dentro da governança, que sabe o que fazer e sabe o que priorizar. A gente precisa acreditar nisso. Ou seja, eu preciso ter a capacidade real de execução que foi conseguida lá nas simulações e assim por diante. Fluxo decisório lento. A informação sobe devagar, a validação trava e a resposta chega tarde. Logicamente, a crise ganha velocidade maior do que a organização. Isso aqui acontece, não é só na maioria das infraestruturas críticas, isso aqui acontece, porque a informação, a cada nível que ela sobe, ela vai sendo filtrada. Todo mundo aqui já ouviu falar daquele negócio assim, ó, essa apresentação está muito boa, mas refaz ela e coloca ela um pouquinho menor, porque eu vou ter que apresentar para a diretoria. Ou aí na diretoria chega, aí o cara fala assim, pô, muito bom, mas coloca isso num slide só porque eu vou levar para o conselho. Não é isso? O que se perdeu? Detalhes. Não é isso, Anderson? Você passou Exatamente. por isso. Você. Tô vendo o filme aqui. Pois é. Aí, ou É seja, um o vídeo fluxo. de 30 segundos para contar um problema gigante. Aí isso prejudica o fluxo decisório. O outro item, o quarto, falta de simulação. O plano existe, mas ninguém treina, né? Lembra do Romário? Treinar para quê? Já sei jogar, pô. A maioria dos profissionais pensa isso também, é verdade. O cara pensa assim, pô, já tenho plano, eu já sou acreditado, para que já fiz um simulado esse ano? Para que eu preciso pensar num outro problema? Pensar em problema traz problema. Mas a gente não. Vamos mudar um pouquinho. Eu não quero pensar no problema, eu quero pensar na solução do problema se ele um dia for acontecer. Quando eu mudo esse mindset e todo mundo passa a entender que quando eu faço uma simulação, eu estou treinando a solução e não o problema, talvez eu comece a mudar a cultura, tá bom? O quinto, falta de disciplina na execução. A organização, ela até sabe o que deveria fazer, mas não consegue manter o ritmo. Cadência, atualização de informação e coerência entre as áreas. É o tal do mundo muito rápido, volátil, ambíguo, não sei o quê. Poxa, efeito cascata, risco sistêmico, essas coisas que a gente vem escutando por aí. No final do dia, o que importa para quem está na ponta, no fogo, ele precisa ter disciplina de execução. Então, para mim, a grande diferença entre uma instituição que apenas tem um plano e uma instituição madura
é uma só. Uma possui documento e a outra possui resposta coordenada. Eu preciso saber, a minha empresa, o meu hospital, tem resposta coordenada? Eu posso assinar embaixo? Eu tenho a certeza. E aí, não sou eu o gestor de crise, não, o responsável pela crise. Não sou eu só o responsável pelos suprimentos ou a diretoria. É a equipe como um toda. Ninguém pode ter essa dúvida. Ninguém pode ter essa dúvida. E em saúde isso pesa mais. Porque o atraso de uma decisão não gera só desconforto operacional. Pode gerar um impacto lá no paciente, um impacto assistencial. E aí, o custo disso, para todo mundo, para a sociedade, para o profissional e para o hospital, reputacionalmente falando, é muito alto. Com certeza. É uma questão que a gente precisa estar bem alinhado, porque quando acontece, o tempo é vital, né? Gabriel, você gostaria de comentar, de complementar aqui a resposta do Marcos, olhando pelo prisma, né, do trabalho da IEB, né? Como vocês ajudariam o hospital, por exemplo, a formatar essa questão do plano de contingência e ajudar a não ter essas falhas críticas que a gente comentou aqui, né? Complementando a fala do Marcos aqui, Anderson, acho que um ponto importante que ele traz é muito essa questão da resposta, né? Acho que excesso de informação é ruim, mas falta de informação é muito pior. Então, quando a gente resume de 30 slides para um slide, chega na diretoria e aquela informação, aquele detalhe foi perdido, a gente tem uma má execução. Então, a gente já viu isso acontecer não só dentro de hospitais, mas em outros setores que quando a informação ela chega picada, leva a erros decisórios que acabam afetando toda a continuidade de uma operação, que foi o que aconteceu. A gente sempre olha no retrovisor para determinar os momentos futuros, o que aconteceu na guerra da Rússia e Ucrânia. Num desespero, na pandemia, muitos não estavam preparados, nunca tinham vivido um cenário de crise, e o que o Marcos trouxe é importante, um bom profissional ele é testado no momento de crise, né? Quando está tudo muito bem, é fácil você ser um bom profissional, mas no momento que a crise está prestes a ser instaurada ou já foi instaurada, é que você consegue determinar quem que vai pensar fora da caixa, quem que vai conseguir resolver aquele problema. Na pandemia aconteceu isso. Muita falta, muita ruptura, muito desabastecimento. Quando chega logo ali 2 anos após o início da pandemia, em 2022, uma guerra iniciando, o que o mercado faz como um todo? Começa a estocar. Então, estoca todos os produtos com medo de falta. Então, o risco de desabastecimento ele fica iminente. Então, a gente vê hospitais estocando N produtos. E quando você chega para 2023, com uma amenização da guerra, os preços médios dos estoques, todos a níveis elevados, o mercado cheio de oportunidades, mas você não tinha capital para aproveitar, porque já tinha comprado ali tudo a muito mais caro, ou garantido um volume que fazia sentido no momento por um risco, mas quando você olha no longo prazo, ele acaba não fazendo sentido. Então, você entender esse momento de criticidade, entender o que é relevante para que você tenha dentro do seu estoque ou que você ainda consegue manter no spot, é algo muito importante também. E quando a gente fala de plano de contingência, algo que dentro do hospital estamos aí muito acostumados, é a questão que eu tenho um contrato com o meu fornecedor, ele vai garantir volume. A gente sabe que na prática não é assim, a gente tem muitas rupturas de contrato, muitos volumes que acabam não chegando, então não a garantia por um contrato não pode ser um fator para que você não olhe mais mercado, para que você não entenda oportunidades. É aí que você consegue se diferenciar numa crise hospitalar. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Você está com o microfone mudo, Léo. Obrigada, Anderson. Gabriel, conectando aqui, você já trouxe algum tema aí sobre custos e a preocupação. A minha pergunta está bem voltada a isso, tá? A IEB atua com inteligência para decisões estratégicas de compra e redução de custos. Em um cenário de instabilidade, como equilibrar custo-efetividade com proteção de abastecimento sem cair nem no excesso em estoque, nem na compra tardia.
esse tema está relacionado a um tema clássico de realmente entre custo e segurança. Uhum. O que você nos traz aí de Leonise, aprendizado? esse ponto é importante para um cenário que a gente está vivendo agora. Inclusive, aí nas últimas semanas, a gente viu que o cenário da guerra ele se intensificou nas últimas semanas, o petróleo ele disparou, e isso muitos fornecedores começaram a acionar os clientes, né, os compradores, para falar de riscos de desabastecimento de diversos produtos. Por quê? A oportunidade também ela é gerada no meio do risco. Então, tem muitos fornecedores que, infelizmente, acabam se aproveitando de um momento ali de intensificação de conflitos para passar repasses que não acontecem na prática. Então, a guerra ela vem para nos mostrar isso. Tem muitos mercados que estão vinculados ao cenário de conflito e eles vão ter um impacto, podem ter algum risco de desabastecimento, mas tem muitos mercados que não estão vinculados à guerra, mas que o fornecedor ele passa reajustes alegando que vai faltar produto, que vai faltar itens. Inclusive para o mercado de embalagens, e aí entrando no mercado de bolsas de soro também, que são derivados aí de polímeros, os fornecedores colocam risco de falta, risco de problema de abastecimento, mas quando você olha toda a cadeia, ponto que o Marcos trouxe, né, a cadeia ela é longa. Quando a gente vê que a cadeia é longa, a gente precisa entender qual é a origem, qual é o momento. Então a gente vê que para o mercado de polímeros, de uma maneira geral, a nosso principal abastecimento acontece ali com países que não estão vinculados ao Estreito de Hormuz. Então, o desabastecimento ele é teórico, porque no volume prático a gente vê que está chegando volume, que está chegando quantidade de produtos, e isso vale para outros itens também. A gente teve, no cenário da pandemia, fornecedores falando da falta de imunoglobulina no mercado, e ela realmente aconteceu, muitos hospitais sentiram, só que tinha muitos fornecedores ali com volume ainda garantido, porque não dependiam da relação de doação de plasmas de lugares que estavam totalmente paralisados. Então, a gente tinha a doação, o plasma era gerado e a produção de imunoglobulina ocorria. Então, quando a gente fala de ruptura aqui, Leonise, o mais importante é que a gente entenda que o processo para você mitigar isso, para que você consiga diminuir os riscos e impactos no longo prazo, não é nenhuma bola de cristal, não é você desvendar uma guerra, você entender os próximos passos do presidente americano. É você entender que se aquele mercado está vinculado com determinada cadeia, ele pode ter um impacto no longo prazo. Então, se o meu produto ele não está vinculado com a China, não está vinculado com a Índia, eu tenho alguma ruptura naquele país, então aquilo não vai me afetar, porque não é um país que é relevante dentro da minha cadeia. Então, dentro do que a gente tem como expertise, do que a gente leva aqui para os nossos clientes, o ponto-chave dentro do sistema é entender a cadeia, entender qual que é a rota logística, como a Ana trouxe aqui no início das nossas apresentações. A logística, ela determina fluxo e planejamento. Então, se eu sei que eu tenho uma logística que ela demora 10 dias para entrega, 15 dias para entrega, eu preciso entender no longo prazo o que eu preciso prever daqui 30, 45 dias, levando aí esse lead time, né, esse tempo de entrega dentro do meu hospital. Então, ponto principal é esse, é você conseguir mapear a sua cadeia de forma antecipada e não fazer nada algo mirabolante, mas entender os sinais que o mercado vem dando, como o Marcos trouxe aí dentro da questão de ruptura também. Esses oportunismos, vocês, como IEB, também apoiam as instituições hospitalares quando isso ocorre? Sim, inclusive, Leonise, a gente sabe que dentro da indústria farmacêutica como um todo, a gente vive um cenário mais nebuloso, né? A gente sabe que nada é produzido aqui quando eu falo de medicamentos oncológicos, eu tenho uma exposição ao mercado internacional. Então, como IEB, como inteligência de mercado, a gente consegue acompanhar os preços praticados na Irlanda, nos Estados Unidos, na China, na Europa, com toda a nossa parte de pesquisa primária, entender o fluxo. Então, existe redução de preço no mercado internacional? Não existe, existe oportunidade, existe paralisação de fábricas. Então, a gente criou um projeto, radares, que a gente consegue mapear a planta produtiva e, a partir dali, mapear riscos de desabastecimentos, porque tudo começa no cenário internacional e o Brasil 2 meses, às vezes 1 mês e meio ou 3 meses depois, começa a sentir esses riscos. Então, o grande
formato que a IEB trabalha é estabelecer radares onde a gente considera crítico do início da cadeia para a gente conseguir mapear todo ali o restante. Muito bom, eu acho que esse é um ponto muito crítico que as instituições se deparam aí com crises e aumento de custos, porque na área hospitalar tem uma outra questão que é muito relevante, o convênio ou a operadora que vai pagar a conta, ela não está preocupada, ela não tem mudança na remuneração para poder, enfim, equilibrar custos hospitalares. Marcos, você gostaria de fazer uma complementação para nós aí em relação a esse tema tão difícil para as instituições em momentos de crise? O problema para que eu vejo é que o equilíbrio tem que estar entre a eficiência econômica e a proteção da continuidade. Acho que esse é o grande segredo. Resiliência não é o estoque alto por reflexo, nunca vai ser. Isso pode gerar custo, imobilização e até falsa sensação de segurança. Mas também é perigoso perseguir a eficiência do custo sem entender a exposição, né? Então, acho que a boa decisão ela nasce quando o gestor consegue segmentar quais itens exigem proteção maior, quais podem operar com mais elasticidade, onde vale antecipar, onde vale diversificar e onde vale negociar ou renegociar. No fundo, a pergunta correta não é quanto eu compro. A pergunta correta é onde minha exposição é alta demais para eu continuar decidindo como se o cenário ainda fosse normal. Então, quando a gente pensa sobre isso, muda um pouco a perspectiva, né? Por isso que, para mim, o equilíbrio está entre a eficiência econômica e a proteção da continuidade. A gente, na área hospitalar, sempre pensa que o custo maior é não ter o produto para assistir o paciente, né? Porque aí vem todo um cenário que pode realmente trazer uma visibilidade aí distorcida para a comunidade. Então, obrigada, Gabriel, obrigada, Marcos. Passamos aí para a Ana. Eu vou continuar nesse gancho aqui e tentar construir um cenário, né? Então, vamos imaginar, considerando as nossas falas até então. Então, vamos falar de um produto que já entendemos que é totalmente crítico para a nossa cadeia, independente do spend, ele impacta a estrutura como um todo, que apesar dos contratos, na maioria das vezes tem a cláusula que, exceto fatores externos, né? Que é exatamente o que a gente está falando, então eu garanto seu estoque, exceto fatores externos, então não garante nada, né? E aí, Marcos, imagina uma situação real, né? Se hoje a gente tivesse, né? E tudo indica que estamos tendo aí, né? Uma situação de um item extremamente complexo. Desculpa, gente. Um item totalmente complexo na estrutura de uma instituição. Quais ações que a gente deve tomar nas primeiras 72 horas dentro de um universo, né, de saúde? Quem são as pessoas que sentam na mesa? Quais são as primeiras decisões e o que custa mais caro numa falha, numa decisão tardia? Considerando esse cenário todo que a gente está colocando aqui. O que você poderia trazer para a gente, por favor? Oi, vamos lá. Para mim, nas primeiras 72 horas, o mais importante é evitar um improviso desorganizado. A instituição, ela precisa rapidamente sair da surpresa e entrar no modo de comando. Ou seja, ela precisa ter na mão o controle da situação. Quem precisa sentar na mesa? No mínimo, suprimentos, operação assistencial, farmácia quando aplicável, o financeiro, a área de qualidade, a direção executiva e quem tiver papel claro de gestão de crise. Dependendo do caso, jurídico e comunicação também entram. Caso e nível da crise, né? Caso e nível da crise. As decisões que não podem esperar são 5 na minha concepção. A primeira, qual é o escopo real da ruptura? O que está faltando ou ameaçado? Qual o horizonte? Qual a dependência e qual a confiabilidade das informações? Segundo,
O que precisa ser protegido primeiro? Em saúde, prioridade não é só volume nem valor, é impacto assistencial. Terceiro, quais alternativas já existem? Estoque interno, remanejamento, fornecedor alternativo, substituição tecnicamente aceitável e revisão de consumo e priorização operacional. O quarto item. Qual será o rito decisório? Quem aprova, com que frequência, a situação, como que... Isso aqui para mim é muito caro e muito importante. O rito decisório, eu falo muito sobre isso nas minhas palestras. A frequência e a situação será revista. Qual a cadência de atualização e quem fala em nome da estrutura? Quais alternativas já existem? Estoque interno, remanejamento, e assim por diante. E o quinto, qual comunicação precisa acontecer imediatamente entre áreas para evitar ruído? A comunicação é uma das coisas mais importantes que tem, tanto a interna como a externa. Existem pessoas hoje que até confundem um pouco gestão de crise com gestão de comunicação. No nosso caso aqui, a gente não pode ter essa confusão. Essa comunicação aqui é como que o fluxo de informação acontece para evitar o ruído, duplicidade, principalmente uma decisão isolada. Os erros mais caros nesse início são clássicos. Subestimar o problema, demorar para escalar, deixar cada área agir sozinha. Isso aqui é clássico, né? As áreas querem, por iniciativa, resolver o problema sozinha, né? Proteger o que é visível em vez do que é crítico e acreditar que o mercado vai se normalizar sozinho antes de afetar a assistência. As primeiras 72 horas definem se a organização vai conduzir a crise ou ser conduzida por ela. Isso é muito importante. Perfeito. Eu acho que durante a pandemia, né, as instituições maduras aí, né, que se prepararam adequadamente, montaram seus comitês de crise de abastecimento, né? E aí, por exemplo, na BP tinha reportes 3 vezes ao dia, qual era o índice que a gente tinha de estoque de sedativos, quais procedimentos a gente ia priorizar ou não, imunoglobulina, quais pacientes que a gente ia atender naquele dia ou não. Enfim, e precisa muito ser num colegiado, né? Porque cada um tem a sua expertise, né? Cada área tem o seu conhecimento e precisa ser uma decisão, às vezes, muitas vezes difícil, né? Na Obrigada mesmo. maioria das vezes, é bem difícil, né, Ana? Puxa, Quando não está bem estruturada a governança da gestão da crise, a gente cria uma outra que é assim, a crise de decisão, né? A crise decisória, né? pois é. Infelizmente. Mas tem os ganhos também, né? Só para fechar esse ganho de pandemia, os aprendizados, né? E o quanto que a gente amadureceu, né? Pelo efeito pandemia, onde Não. você foi obrigado a abrir mão, né? De conceitos que talvez não eram comuns de ser aplicados. Protocolo de Sofia, qual paciente vai usar ou não aquele medicamento de acordo com o grau, né? De criticidade do estágio da doença. Enfim, então muito rico, né? Bioéticas, comitês de bioéticas tendo que ser acessado para tomar decisões. Então, acho que tem a sua riqueza aí também. Que bom que hoje a gente tem, né? Plataformas aí, apoios como os de vocês, para que a gente esteja mais preparado, né? Para o que está por vir. E me parece que a gente está vivendo realmente de novo um cenário parecido aí, né? Gabriel, Ana, Oi. desculpe interromper, eu vou aproveitar que a gente está no tema, eu ia deixar só para o final, mas já que entramos, o Márcio Sartori mandou uma mensagem justamente falando sobre isso, dizendo que a abordagem do Marcos foi perfeita e que a pandemia deu uma aula grátis, mas ele fala que parece que muitas empresas ainda não aprenderam. Fazendo essa avaliação de fora, acho que teve muito avanço, sim. Claro que ainda existe muito a aprender, mas eu acredito que a pandemia realmente foi. A gente brinca que em todas as áreas a evolução de 50 anos em 5, né? Vocês concordam? Sim, eu concordo. A maturidade cresceu muito, mas eu concordo com o que o Sartori falou e com o que você falou. Por que eu concordo com os dois? A pandemia trouxe uma maturidade muito grande, porém, em função das inúmeras crises sucessivas e consecutivas que a gente tem,
algumas não, muitas empresas não tiveram a, tiveram a maturidade aumentada, mas não implementaram as suas lições aprendidas, entendeu? E aí elas acabam tendo crises repetidas, com impactos repetidos e às vezes até mesmo piores do que foram no passado, porque eles têm lá as cicatrizes deles da pandemia, principalmente, entendeu? Perfeito. Então, Márcio, tá vendo? Faz totalmente sentido. Como você disse, né, Marcos, não basta implementar, tem que treinar, tem que manter, tem que continuar, porque senão a gente entra numa zona de conforto perigosíssima quando a gente está falando de crise, né? Exatamente isso. Perfeito. Gabriel, quer somar aqui com esse tema? Só complementando, Ana, o que você trouxe, o Marcos também muito bem trouxe, acho que a questão, quando a gente fala de um início de uma crise, né, as primeiras 72 horas, quando a crise vai ser instaurada, principalmente a gente não pode ter omissão de informação. A gente já viu isso acontecendo, né, diversas vezes, que é a questão se a equipe médica, se o time de planejamento, se o time de controle de estoque não sabe que a crise já começou para determinado produto ou determinado item, aquilo não vai dar certo. Então, a gente não pode omitir informação. Às vezes você acha que a melhor estratégia para não desesperar as outras áreas é não falar nada até que o fornecedor responda. Não é bem assim. A gente sabe que essa paralisia por análise que a gente fala, né, até o fornecedor responder, até eu descobrir se eu tenho outra opção, causa muito problema. E não é um problema só financeiro, é um problema que vai afetar o paciente ali no final do dia, vai afetar a experiência como um todo, que a gente chama dentro do âmbito hospitalar, que não é só você ter um medicamento ali, mas toda a questão de você ser atendido. Então, é um ponto importante. E outro fator que eu determino dentro de uma crise é o que acontece das compras em pânico. Concorda aí com o que o Márcio trouxe, que a pandemia nos ensinou muito isso, que não vou pagar 500% acima de um preço de mercado se a crise ela é de curto prazo. Então, determinar o tamanho da crise que você está enfrentando também determina como que você vai reagir a ela. Então, em cenários onde a gente está vivendo Estados Vou. Unidos, a gente está vivendo um momento que ele pode ser complexo no longo prazo, mas no curto prazo a gente ainda tem algumas oportunidades, então não faz sentido pagar muito acima de mercado por um produto que você vai ter aí a crise em 15, 20, 30 dias, ela sendo terminada. Então, acho que esse é o ponto principal, tá, Ana? Olha, Gabriel, dica de milhão, tá? Então, assim, para todo mundo que está assistindo aqui, isso que você trouxe é um comportamento comum, né? Que a gente luta contra esse comportamento, mas às vezes é natural do ser humano, né? É o feito melhor que o perfeito. Ele quer entregar, principalmente o analista de planejamento, enfim, ele quer entregar a informação perfeita, colhendo todos os dados, quando que chega, quando que estabiliza, quer pedir a carta de problema no abastecimento para a indústria, enfim. Enquanto isso, ele já podia estar comunicando o pessoal da farmácia, o pessoal de práticas médicas para redefinir protocolo e tudo mais. Então, assim, para os gestores que estão aqui presentes, essa dica para mim que o Gabriel trouxe, eu recomendo realmente como uma dica de milhão. Aí, acho que é um desafio dos gestores a gente dá também esse ambiente seguro para as equipes, né? Porque um problema de falha de abastecimento, acho que a menor coisa que a gente tem que se preocupar é achar o culpado dentro da estrutura, né? Ah, faltou o item porque o estoque estava errado, porque você não planejou bem, porque você não fez o follow-up, enfim. Acho que isso a gente tem que desmistificar e, de fato, pensar no impacto que isso vai causar no paciente e antecipar, de preferência, não, dentro de uma matriz de mitigação de risco. Aí, muito bom. Perfeita colocação. Obrigada. Anderson, com você. Maravilha. Obrigado, Ana. Gabriel, continuando com você, a gente sabe que o gestor de suprimentos, né, ele tem uma carência muito grande da questão da informação qualificada para tomar decisão, né, quando ele está diante de um processo tão grande de cadeia de suprimentos, né. E essa inteligência de mercado, né, eu acho que ela é fundamental para ajudar esse profissional a tomar algumas decisões. Então, nesse sentido, eu queria perguntar para você. Quais dados, benchmark e comparativos de mercado ajudam o gestor a decidir entre antecipar uma compra, renegociar contrato, buscar um fornecedor alternativo, rever uma política de estoque,
como que você entende que o papel da informação e como essa informação pode ajudar o gestor, né? Se você puder dar alguns exemplos para a gente. Claro, claro. Vou dar até um exemplo que a Ana trouxe aqui no nosso bate-papo, que é a questão dos indicadores que ela utilizava na BP com a crise da imunoglobulina, né? Então, ela sabia ali no momento exato se ela tinha uma redução do estoque de uma marca comercial frente a outra, para conseguir agir em relação a isso. Então, muitos hospitais, muitos clientes que a gente acompanha e ao longo dos anos, a gente viu que quando eles buscam os indicadores externos, eles buscam prever aí toda a questão como que o mercado vai se comportar em relação a determinado produto, se eu vou ter algum risco de ruptura, mas esquecem principalmente de olhar os indicadores internos. Então, primeiro passo é que você dentro de um hospital, você como gestor de suprimentos, como comprador, dentro da área de supply chain, você precisa entender muito bem qual que é o cenário atual do seu medicamento, que representa a curva A, os seus 4 dos 5 principais medicamentos. Qual que é o seu nível de estoque? Qual que é a sua programação de demanda? Olhando os últimos 5, 6 anos, qual que é o momento de maior demanda daquele medicamento? Qual que é o maior volume que eu vou consumir daquele determinado item? Por que você precisa entender o dado interno primeiramente? Porque aí você sai para o mercado. Se eu sei que a partir do terceiro trimestre de todos os anos eu tenho uma demanda maior por sedativos, por anestésicos, e eu vejo que o melhor momento de compra fica no primeiro trimestre por uma redução de demanda global, então não faz sentido eu esperar até o terceiro trimestre para comprar, para garantir o volume que eu vou utilizar, sendo que eu posso aproveitar ali o melhor momento, a baixa de preços no curto prazo. Então, esse é um ponto principal, que são os indicadores internos, primeiro muito bem mapeados, para depois a gente sair para o mercado. Segunda questão é o impacto da volatilidade internacional. Eu friso muito essa questão porque é algo que o Marcos trouxe e algo que eu gosto de reforçar muito, é que você precisa entender aonde o seu fornecedor está localizado. Então, se eu negocio com um fornecedor de medicamentos no cenário nacional, eu sei que o mercado interno ele é dependente de importação, mais de 90% vem do mercado externo. Como que eu não entendo aonde que é a origem dele, aonde a planta é produtiva, aonde que ele está localizado? Eu não preciso fazer um dossiê completo da cadeia produtiva, a gente tem ferramentas que ajudam isso, que conseguem mapear esse cenário. Mas eu preciso entender basicamente se eu estou falando que quando instaurou uma crise, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e Irã, o meu medicamento-alvo, minha curva A ou meu medicamento crítico dependem daquela origem. Então, essa lista de indicadores, Anderson, eu acho que é mais importante. Você tem que ter um cenário interno muito bem mapeado para conseguir absorver o mercado externo. Senão, gera-se muito risco onde não é risco, muita oportunidade onde não é oportunidade. Não é necessário que você garanta todo o estoque de um produto, porque ele está com um preço muito baixo se você tem estoque aí para os próximos 2, 3 anos daquele item. Então, acho que o indicador interno ele mostra muito para a gente também, antes da gente sair para o indicador externo. Maravilha, Gabriel. Marcos, quer complementar com a sua visão essa questão que o Gabriel respondeu? Sim, para mim, o que ajuda é decidir com antecedência e critério. A gente precisa ter isso. E aí, significa assim, ó, além de benchmarks de preço e prazo, eu valorizaria comparativos sobre volatilidade de entrega, taxa de ruptura, concentração de origem, tempo real de reposição, dependência de rota e exposição de categoria crítica. Por quê? Em crise, o gestor não precisa apenas saber se está pagando mais ou menos. Ele precisa saber se está ficando mais vulnerável. Essa é a regra do jogo, vulnerabilidade. O dado real, realmente útil, é aquele que responde 3 perguntas. Onde eu estou mais exposto? O que pode degradar primeiro? E qual a decisão eu preciso antecipar antes que a ruptura chegue na ponta? Se eu tiver isso, aí eu consigo cumprir, realmente ter capacidade de decidir com antecedência e critério. Maravilha, Marcos. Obrigado. Carla, você tem alguma pergunta aí do chat? Tenho sim. Antes, o José Ignácio, estamos com audiência internacional, mandou saudações da Costa Rica.
para a gente. E nós temos uma pergunta do Mauro Andreassa. Ele fala o seguinte: quando você tem poucos fornecedores, evidentemente aumenta o risco, mas você pode alavancar a redução de custos. Compra-se muito de poucos. Quando você aumenta a sua cadeia de fornecedores, você diminui a sua alavancagem. Tem aumento nos custos. Então, dito isto, qual a recomendação? Como absorver os pênaltis de uma estratégia de minimização de riscos? Acredito que eu posso contribuir com essa pergunta, Carla, porque a gente vive isso em diversos mercados, tá? Não só em cenário hospitalar. Eu tenho mercados que eu tenho poucos fornecedores, que podem ter preços ali competitivos, mas normalmente quando eu tenho poucos fornecedores para determinado produto, eu estou falando de preços mais altos recorrentemente. E quando eu amplio minha carteira, minha cesta de fornecedores, acaba se gerando oportunidades. A grande pergunta que deve ser feita é qual que é a minha exposição àquele produto? O fornecedor que eu estou ampliando, por que que eu tive uma necessidade de buscar mais fornecedores? Ele não atende prazo, ele não atende precificação, ele está muito exposto a um cenário internacional, porque eu concordo, não adianta você aumentar a sua carteira de fornecedores, colocar mais 20, 30, se eles dependem, às vezes, da mesma matéria-prima, do mesmo item. Isso acontece muito para embalagens. Eu tenho 30 distribuidores, 40 distribuidores que dependem de um único fornecedor, de uma única matéria-prima nacional. Então, ali o que vai determinar é preço, porque todas as condições, toda a minha exposição fica ao mesmo mercado que é a minha origem. Então, assim, primeiro, eu acho que a resposta aí é você entender a cadeia produtiva do item que você está falando. Então, o que me levou, a fazer primeiro uma pergunta, o que me levou a procurar novos fornecedores? Foi preço? Foi volume? Foi exposição? Porque não adianta você comprar todo um estoque porque o preço está mais baixo, se você vai ter mais fornecedores entrando que vão aumentar a competitividade, o preço vai cair. E não adianta também ficar com um ou dois fornecedores e correr o risco de ter desabastecimentos também. Então, tudo depende de você entender a cadeia e o produto que a gente está falando. Tá? Acho que esse é o ponto principal. Não sei se o Marcos quer complementar também aqui com algo. Não, concordo com você. A gente precisa realmente analisar com cuidado os nossos stakeholders e fornecedores, para que a gente. Ah, eu troquei o fornecedor, mas eu continuo com o mesmo problema. Porque ou ele tem o mesmo fornecedor, ou ele usa a mesma cadeia logística, por exemplo. Não adiantou nada eu ter trocado o fornecedor. Não adiantou nada eu ter escalado a minha compra. Não adiantou nada eu ter buscado uma alternativa que me aumentou o custo, como a Carla, quem perguntou, colocou. Eu preciso Mauro, realmente, o Mauro, eu preciso realmente fazer uma análise mais estratégica, olhando estrategicamente os meus fornecedores e o que realmente é mais caro e prioritário para mim. perfeito, muito bom. Tá vendo? Mandem as suas perguntas, porque nossos especialistas estão aqui com a resposta sempre na ponta da língua. Obrigada, devolvo para vocês, Anderson, Leonisa, Ana. Vai, Léo. Marcos, você trouxe no início aí da sua fala a importância de simulação de cenários, de planos de ação e um monitoramento em tempo real. Você poderia nos dizer como transformar isso em rotina de supply hospitalar e não apenas em documentos que você também trouxe, que muitas vezes fica na gaveta? O monitoramento é uma disciplina de execução, né? Então, como é que você entende que poderia contribuir aí para que a gente pudesse atuar dessa forma? Eu preciso transformar isso numa rotina viva, sabe? As pessoas precisam, isso precisa estar incluído na cultura da empresa, mas aquela cultura que é transcendental mesmo, aquela que é realmente vivida e sentida pela empresa, e não só aquela que fica escrita na parede lá, lembra? Com valores, missão, propósito, que a maioria das pessoas passa todo dia pela parede escrita, e se você pegar uma pessoa que acabou de passar e falar para ela, me diz o que está escrito naquela parede, ela não sabe. Então, para mim, e ela acabou de passar, e ela passa ali todo dia. Então, para mim, eu vejo 4 movimentos essenciais para poder transformar isso numa rotina viva. O primeiro,
e incorporar cenário e risco à rotina de decisão. E não discutir isso só quando a crise acontece, explode. O gestor precisa ter rituais periódicos de leitura de exposição, revisão de criticidade e análise de sinais. Aí aqui poxa, se eu falo isso para um gestor que não tem tanta maturidade, ele vai falar assim, mas eu tenho o meu ritual lá de comitê de crise, comitê de riscos, que fala para mim, né? A cada 2, 3 meses a gente faz uma reunião para poder ele falar para mim lá como vão os riscos ou os planos de mitigação de risco da empresa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de cenário e risco à rotina de decisão, e não simplesmente aqueles riscos, aquela matriz bonitona lá 5x5 ou 3x3 que a gente pinta lá de verde, amarelo, vermelho, né, para poder dizer, eu tenho tantos riscos no vermelho, eu mitiguei, os riscos saíram do vermelho e vieram para o amarelo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de rotina de decisão. O segundo, definir gatilhos e objetivos de acionamento. Enquanto tudo fica subjetivo, ninguém sabe exatamente quando o plano sai do papel. O time ele precisa saber quando tal indicador piora, quando tal fornecedor falha, quando tal lead time degrada, a resposta muda. E ela muda para onde e como esse plano ele vai reagir. Precisa saber isso. São os gatilhos objetivos. O terceiro, e aqui é extremamente importante e às vezes dói quando eu falo isso, precisa simular de verdade. Não pode ser uma simulação simulada, sabe? Aquela simulação assim, eu estou na simulação, mas o meu telefone toca e eu vou fazer não sei o quê. Eu estou na simulação, mas acontece um negócio, gente, obrigado, né? Obrigado, continua aí que eu vou ali. Simulação não é evento para cumprir agenda. É treino para reduzir atrito decisório. Testar papéis, validar fluxo, identificar falhas antes do cenário real. Ou seja, a simulação precisa ser de verdade. Por isso que é simular de verdade. E o quarto é monitorar com disciplina e revisar o plano com base em aprendizado. Toda crise, quase crise ou exercício precisa gerar um ajuste. O plano que não aprende envelhece rápido. Ele vira aquele papel que está lá no fundo da gaveta. No fundo, rotina viva significa uma coisa. O time não consulta o plano como se fosse um arquivo antigo. O time reconhece o plano como parte da forma de operar. Isso é extremamente importante. E isso é decisivo em saúde, porque continuidade assistencial não pode depender de memória individual ou improviso heróico. Por que eu estou falando o tempo inteiro o termo continuidade assistencial? No meu entendimento, a área de suprimentos, a cadeia de suprimentos, supply chain, ela é determinante para a continuidade assistencial de um hospital. Justamente por tudo isso que a gente vem falando aqui. E se ela é, ela precisa ser tratada no nível estratégico. Com tudo isso que a gente está falando. É isso. Exemplos, a gente tem muitos. Nós tivemos a pandemia, greve de caminhão, guerras da Rússia, agora a guerra no Israel. Então, assim, exemplos para a gente tomar decisões e fazer acontecer planos, a gente tem muitos. Basta agora levar isso como um aprendizado, né? Tá vendo como você deu exemplo do problema, né? Você não deu exemplo das lições aprendidas e exemplo do que a gente evoluiu em função do problema. É isso que eu bato muito. A gente tem o problema, a gente passa pelo problema, mas a gente tira a lição aprendida, a gente faz uma reunião bonita, fala sobre as lições aprendidas, mas a gente não incorpora na nossa cultura, a gente não incorpora no nosso
to-do, a fazer, né? Na nossa lista de afazeres, a gente não consegue, quando pensa no problema, a gente pensa única e exclusivamente nele, e não necessariamente nas coisas que a gente já aprendeu e fez a melhoria do processo. Isso tem que mudar. Só quando a gente mudar isso é que a gente vai ter realmente um sistema mais antifrágil e não simplesmente só resiliente, entendeu? Perfeitamente. Obrigada, Marcos. Gabriel, você gostaria de trazer a sua visão em relação a esse papel dos hospitais aí de fazer uma simulação e um monitoramento? Faço das palavras do Marcos a minha, a rotina viva dentro de um hospital ela tem que acontecer. O cenário de simulação, algumas empresas já atuam nesse formato. Se uma crise em determinado segmento acontecer. Mas a crise ela está o tempo todo. Não é quando a gente só fala de um cenário geopolítico, de um cenário de tensão. As crises acontecem. Eu tenho pequenas crises, tenho médias crises, tenho crises gigantes que afetam diversos setores, mas é preciso treinar na prática, é você entender como que a cadeia dos fornecedores ela se comporta. Um ponto muito importante que eu entendo para essa simulação e que não é mais aceitável compradores, gestores de hospitais, é fazer a compra de determinados itens ou de itens como um todo sem dados, sem indicadores. Hoje a gente tem, por exemplo, a prática de coletar 3 cotações, a menor cotação eu vou lá e fecho. Será que faz sentido isso na realidade atual que a gente vive? A menor precificação, ela te garante volume, ela está dentro de uma matriz de risco, olhando ali a questão de matéria-prima, de planta produtiva. O menor preço é realmente o menor preço? Eu consigo trabalhar com targets menores, porque a gente vive em alguns mercados um oligopólio. Eu tenho grandes conglomerados de empresa controlando fatias de mercado. Então, aquele menor preço é o menor preço, eu consigo chegar, eu fiz um cost breakdown, entendi o indexador de preço a fundo. Então, hoje, quando a gente simula um radar da crise, ou quando a gente coloca isso dentro de uma sala de guerra, não é mais aceitável que a gente, dentro de hospitais, trabalhe sem indicadores. Primeiro, indicador interno, entender disponibilidade, estoque, criticidade. E o segundo e principal também, entender indicadores externos. Algo indica que eu estou perto de uma futura crise. Eu, por exemplo, tive a redução de anestésicos, de sedativos nos últimos 3 meses, o volume reduziu mais de 60%. Isso já é um indicativo que o volume de mercado no longo prazo ele vai sofrer, vai gerar uma demanda mais estressada. Então, é necessário ter esse nível de previsibilidade. E, de novo, repito o que o Marcos trouxe aqui, é você simular na prática, não ficar só no teórico e viver isso todo dia, porque não precisa esperar uma guerra, não precisa esperar um evento catastrófico acontecer, pequenas crises a gente sabe, em hospitais acontecem quase diariamente, né? Então, dá para ser colocado em prática e ter o melhor momento ali das aquisições, o melhor momento de resolução das crises colocadas. Obrigada, Gabriel. Ana? Acho que a gente vai indo agora para o nosso quase fechamento aqui. E aí, Gabriel, eu queria te pedir assim, de forma bem prática, né, aplicável, né, considerando tudo isso que a gente está colocando, né, a dificuldade de mudar o mindset, a dificuldade de criar um rito, de disciplina, de antecipação aí de crise, enfim. Quais seriam 2 ou 3, talvez 4 movimentos assim prioritários para uma instituição de saúde fazer agora para se preparar para os próximos 12 meses, sob o ponto de vista de ganhar, né, aumentar aí a maturidade e resiliência sem perder eficiência econômico-financeira? Primeiro ponto é sair somente da curva A. Espero que todos aqui saibam a curva A de qual trabalham, né? Então, quais são os principais spends. Se não fez isso, faça urgentemente para determinar até o futuro de como que serão os impactos e, principalmente, fazer os indicadores o que a gente chama de crítico. Acho que todos aqui que estão na conversa e quem está nos assistindo sabe que existem produtos que não vão fazer parte do principal spend, mas são críticos, como a gente comentou do contraste, como a gente comentou da bolsa de soro, da luva, que vão afetar a cadeia. Então, mapear dentro dos produtos que vocês têm quais são os itens que representam ali uma criticidade dentro da operação. Se esse produto faltar hoje,
qual que é a minha área que vai ser afetada, qual que é a continuidade de uma tomografia, de uma cirurgia, porque a gente não pode pensar somente do lado de compras. Ah, se faltar o produto, talvez eu tenha um risco de abastecimento. Eu tenho que entender o lado também do todo o faturamento, do valor agregado que aquele produto traz dentro da minha companhia como um todo. Esse é um dos primeiros fatores. O segundo, Ana, que eu queria pontuar é a questão de mapear os seus principais itens, as origens e todo o fluxo produtivo. De novo, você não precisa ser um expert, saber toda a cadeia produtiva, a síntese, a matéria-prima, a molécula. De novo, existem ferramentas e plataformas que auxiliam nisso, mas você precisa entender quem que você está exposto. Se toda a sua curva está com determinada indústria farmacêutica e ela está exposto na Inglaterra, está exposto nos Estados Unidos, qual que é o risco que eu corro? Então, eu preciso ter isso mapeado, porque num indício de uma possível crise que vem acontecendo agora de forma mais recorrente nos últimos 10 anos, né? A gente viu que as crises elas se intensificaram. Eu preciso entender o mapeamento desses fornecedores, aonde eles estão localizados e estabelecer radares. Você precisa ter um contato próximo com o seu fornecedor, muito próximo, só que você não pode acreditar em tudo que é falado, se tudo é verdade. Então, tenha sempre uma pulga atrás da orelha. Acho que a gente trouxe isso, né, Ana? Não acredita no contrato. Então, eu vou entregar todo o volume, exceto fator de risco, fator externo. Fatores externos acontecem o tempo todo. Então, não dependam somente da informação do fornecedor. Não garantam aí uma gestão de previsibilidade baseada numa resposta que ele vai te dar. Vai faltar determinado produto, vou estocar tudo. Então, a gente sabe que existem estratégias comerciais, existem riscos que realmente são riscos, mas é importante entender e não depender de uma única fonte de informação. A gente até brincou aqui durante a nossa apresentação, né? A gente começa com 70 slides e termina em um. Então, não percam informações estratégicas, não percam informações importantes, que ali vai ser o ponto de virada de chave de uma negociação que poderia ser ruim para uma negociação ótima, que garanta abastecimento, preços e continuidade aí de todo o trabalho assistencial. Acho que essas são as principais dicas, viu, Ana? Tá ótimo, então. Então, resumida é mapeie o item de acordo com a sua necessidade, da sua instituição, o impacto da instituição como um todo, não só do produto. Depois entende o que está por trás do item, da cadeia produtiva, a malha logística, a dependência, a origem, enfim. Depois entende o relacionamento com o seu fornecedor Perfeito. e obrigatoriamente atue, né? Não adianta Exato. mapear, precisa atuar. Daí entra o gancho do Marx, se você quiser fazer aí um complemento do mapeei, identifiquei, criei o plano e atuo no plano. Eu colocaria só mais dois, só organizar a governança e contingência de forma acionável, né, que a gente já vem falando em quase todas essas perguntas, e criar a rotina de monitoramento e simulação, porque resiliência não se constrói no dia da crise, né? Ela se constrói antes e com disciplina. Acho que se eu tivesse que resumir em uma única frase, resiliência em saúde não é gastar mais para se proteger, é decidir melhor antes que a pressão vire ruptura. Muito bom. Muito obrigada. Maravilha. Tem pergunta no chat, não sei como que a gente vai conduzir aqui, vocês Da dão todo. Carla. Olha, tem pergunta no chat, mas a resposta vai ter que ser bem rapidinha, porque a gente já está encaminhando para o final da nossa sessão. Mas o que a Rayane quer saber é sobre as aquisições. A IA vem com o uso de ofertas com termos como cross-selling, upselling, o que gera o lifetime value. Estes softwares são usados por empresas que vendem estes produtos para hospitais. Eu acho que ela pergunta, o que gera o lifetime value? Hoje, aí, Carla, acho que respondendo um pouco da pergunta, é Rayane, né? Rayane. Da Rayane, hoje a Yala vem muito para agregar no setor de informação, só que muitos dos conteúdos e das automatizações que elas propõem dentro do sistema de saúde precisam ser testadas e validadas. Eu acho que a Yala veio para contribuir muito. Não, hoje não é possível construir uma gestão de suprimentos e acompanhamento de planejamento sem algumas automatizações que facilitam e ganham tempo. A gente sabe que a vida de supply chain ela tem que ser rápida e necessita de informações rápidas. Então, é necessário validar. Acho que esse é o ponto-chave. Elas vêm para somar, mas é necessário validar no seu sistema de negócio
e como ela pode atender ou não as necessidades que são apresentadas, tá? Maravilha, muito obrigada. Eu, como disse, então, a gente está caminhando para o final da sessão, foi muito enriquecedora e é só um aquecimento. A gente vai ter muito mais conversas, a gente vai aprofundar muito mais no tema durante o Congresso de Supply Chain, que, aliás, acontece no dia 19 de maio. Tenho aqui alguns dos temas que vão ser debatidos: demanda, gestão logística, gestão de compras, gestão de farmácia hospitalar, entre outras coisas. Então, a gente já convida você a aproveitar o cupom de desconto que vai chegar aí pelo seu e-mail, já garantir seu ingresso, sua participação nos congressos, né, hospitalar como um todo, que acontece entre o dia 19 e 22 de maio. Nós esperamos você lá. É o fim dessa sessão, mas daqui a pouco a gente começa uma segunda. Então, se você quiser participar da próxima, basta clicar aqui no Hospitalar Hub. O conteúdo vai ficar todo gravado para quem quiser reassistir. 1 hora e meia aí de muito conhecimento, muito bom. E desde já eu deixo o meu agradecimento a todos os nossos participantes, Gabriel, Marcos, aos nossos curadores, Anderson, Leonisa, Ana Paula. Foi realmente uma conversa interessantíssima. Muito obrigada a todos e muito obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima, nós esperamos vocês no Hospitalar 2026. Obrigada. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. É isso mesmo, né? A gente fica.